Oi, gente, cá estou mais uma vez começando o vlog no banheiro. Eu tô me arrumando pra ir treinar e eu pretendo correr hoje também, mas talvez seja muita prepotência da minha parte achar que eu vou conseguir fazer tudo isso. Eu li bastante, só que eu não queria ir treinar muito tarde, porque, né, o sol no inverno é coisa pouca, é raro. Então eu vou terminar de prender o cabelo aqui. Já coloquei camadas, coloquei uma regatinha e um short por baixo da. Ah, isso eu consigo mostrar. Na calça, porque realmente tá muito frio, mas chegando lá provavelmente vai estar quente, vou estar fazendo exercício, então eu vou ir me pelando aos poucos. Mas o que eu ia dizer é que depois eu converso sobre o livro, mas eu só queria começar mesmo esse vlog. E é isso. Até depois. Malu, que carinha é essa, neném? Que carinha é essa? Sun is falling, speed in the black. Nobody driving, we're in the back to the end of the world. Suprimas proteínas podem frescas para o próprio peso. Isso não tem que ser rápido, vamos reabilitar forte. Há mais de 130 espécies de escorpiões. Parece que a calor extremo. É o fim de uma era, meus cafés da manhã com ela. Tadinha dela. Fortune teller, deck in her hand. Ruler Canaan. Oiê, voltei. Eu tô nesse ângulo estranho, porque na verdade eu queria gravar pra vocês as coisas na cama. Aí, só pra dar uma introdução ainda, eu fui passear no shopping hoje e a minha intenção principal era comprar um lençol de qualidade. Só que, como é domingo, as lojas, pelo que eu entendi, abriam, as mais legais, abriam às 2 horas da tarde. Aí acabou que eu só consegui, tipo, eu fiquei rodando lá, só consegui ir na L'Occitane antes disso, que é uma loja legal, mas enfim, estava aberta antes das 2. E depois eu fiquei bastante tempo na loja de roupa e gastei o budget, como diz o pessoal, gastei todo o orçamento em roupa e da L'Occitane e não comprei lençol. Mas enfim, fica aí o sonho de comprar um lençol legal. E na próxima vez que eu for, daí eu vou nessa outra loja. Mas então tá, eu tô aqui. Eu coloquei roupão porque eu tô com frio, mas eu nem tirei a calça e o coturno e a maquiagem, enfim, daqui a pouco eu vou tomar banho. Até olha que engraçado. Ai, ficou bem estranho esse ângulo, né? Eu vou usar essas meias, no caso só um par, né? Porque eu quero fazer hidratação no meu pé pra aquela bolha que tava, caiu a pelezinha. Só que tá super vermelha, muito, muito vermelha. Então eu quero fazer uma hidratação pra recuperar logo aquela pele. Essa daqui é a meia da primeira classe, essa é a econômica. Olha a finalização delas. Mas enfim, eu vou usar dessa daqui porque eu posso. Mas deixa eu mostrar pra vocês as coisas. Vou começar pela mais simples, a L'Occitane da Cashback. Então, eu fui atrás de um esfoliante. Eu tenho já o sabonete. Eu nem sei se tá pegando direito. Eu tenho o sabonete corporal e agora eu fui atrás do esfoliante. Eu até pensei em pegar um tamanho menor, só que aquele menor é 75 ml só. Então eu acabei pegando esse troção aqui, que era o que tinha em loja. Essa aqui já é a embalagem nova, desse de amêndoas. Ah, inclusive eu poderia usar agora, né? Tá lacradinho.
Aí esse aqui é 200 ml. Vieram brinzinhos. Essência facial trifásica. Olha que estranho isso aqui, diferente. Me parece que isso aqui é pra tirar a maquiagem. Uso com frasco fechado, vire para baixo, agite bem para misturar as são 3 fases, trifásico. Misturar as 3 fases, aplique uma quantidade suficiente de produto na palma da mão e depois no rosto, dando leves batidinhas para o produto assentar na pele. Aplique em pele limpa ou após... então é só tipo um hidratante? O que ele promete fazer? Ele não vai tirar maquiagem, então. Prossiga com sua rotina diária de cuidados durante a primeira semana do uso. Aplicar pequenas quantidades do produto em dias alternados. Após esse período, 2 vezes ao dia, não aplique nas pálpebras, canto externo do nariz, da boca. Não entendi muito bem o que faz. Ela nem me avisou que ia colocar brinde. Não entendi. Ai, gente, não. O que é isso? É um perfume? É que eu vou testar. Vai ser aqui mesmo. Será que consigo? Isso me lembrou que uma vez eu ganhei uma amostrinha do Too em prata, que eu amei, até hoje eu não comprei ainda. O grande. Na verdade, quando eu fui comprar, a vendedora me convenceu a comprar outro. Depois eu mostro pra vocês. Deixar aqui. Não. Nem cheiro de nada. Peraí. Esse daqui. Não tem nada a ver com o que eu queria, mas enfim. Eu gosto dele. Tanto que eu achei que ele tava aqui assim. Eu ia dizer tanto que ele já tá bem usado. Mas é que ele é um perfume mais noite. Enfim, uso pouco desse daqui, mas o prata eu amei. E eu usaria ele durante o dia. Tá, agora sim vamos mostrar os outros tênis. Eu comprei na Shoulder. Eu quero pesquisar depois. Deixa eu já falar pra ver se eu me lembro. Eu acho que isso daqui quer dizer ombro em inglês. Shoulder. Eu acho que é ombro. Enfim, eu peguei esse tênisinho. Esse casaco. E 2 blusas. Eu achei muito lindinho que ele tem esse detalhezinho assim, ó. Parece um bordadinho. E ele é uma versão mais baixa do Veja. E isso aqui é douradinho. Achei um amor. Agora vamos para as blusas. Eu não vou vestir nada porque, eventualmente, eu vou aparecer aqui usando elas, né? Assim espero. Então... essa daqui é da coleção brasileira. Eu fui atrás de uma coisa específica. Era uma peça que tinha lá, só tinha o tamanho G e eu queria. Eu acho que ia ficar melhor pra mim um tamanho menor. E nenhum site tem mais, tá bem esgotado. Então, talvez eu vá olhar outra vez lá. E dessa vez eu peguei essa daqui, azul, achei linda esse tom. E essa daqui não é é da coleção normal, né? Ela não é dessa brasileira. Mas eu achei linda essa cor. Na verdade, o que eu mais gostei dela é porque ela tem esse corte em V. Eu achei muito bonito. E a cor, claro. E essa daqui, ela é mais quadradona, então achei que ficou legal porque elas não se repetem, sabe? São modelinhos diferentes. E esse casaco. Esse aqui também é dessa coleção.
de brasileiro. E ele tem a gola assim, mais abertinha, sabe? Eu achei que vai ficar bem bonito. E eu gostei que ele não é tão largão assim, sabe? Enfim, foram essas as compras. Eu mostrei o tênis, eu mostrei os tênis. Então é isso, agora eu vou tomar banho e colocar meu roupão de novo. O que que temos aqui? Um vazio. Um vazio. Tá sobrando um cano. Né, Maluzinha? Né, Maluzinha? Ai, meu Deus, ela vai vir aqui fazer yoga. Oi, loirinha da mãe. Vai fazer yoga não, Malu? Não vai? Oi, gente, acabei de voltar do salão. Eu estou com o aquecedor ligado nos meus pés por dois motivos. Primeiro, para esquentar, porque tá frio. E segundo, para ver se ajuda a secar mais rápido esse esmalte. Mas então espero que não esteja dando para ouvir. E vamos torcer para que não, porque eu queria comentar sobre o livro agora. Eu terminei esse livro às 2 horas da madrugada ontem. E eu não gostei muito do final. Só que assim, eu só fiz aquela primeira leitura, eu até reli alguns trechos, porque eu realmente achei bonito o final, mas eu queria mais. Então, e eu não sei definir o que que é esse a mais que eu queria. Mas vamos por partes. Da última vez que eu conversei com vocês, eu estava na metade do livro. E como, né, eu já finalizei ele, eu acho que eu vou conversar com vocês das próximas 100 páginas, então do meio para as próximas 100. E depois que eu fizer essas marcações, anotar certinho o que que eu quero comentar com vocês do final, aí eu defino melhor. Eu não sei nem que nota que eu vou dar ainda. Então, realmente é uma coisa que eu ainda tô digerindo, sabe? Mas vamos conversar sobre essas 100 páginas aqui. Então, isso aqui é o lido, e esse aqui é o lido também, mas é o que eu não comentei ainda. Primeira coisa que eu queria comentar com vocês é que, então, a Lenu, ela deu essa entrevista para o jornal e eles acabaram fazendo uma coluna com o que eles bem entenderam. Inclusive, eles colocaram que a Tina era filha da Lenu e não a Ima, né? E ali eles falaram também sobre o Solara, e o Solara, por óbvio, entenderam que a Lenu, quem tinha falado aquelas coisas e tal, e eles estão furiosos com ela, e eu fico pensando o que que eles. Ah, é que agora eu já sei o que aconteceu, né? Mas assim, eu fiquei pensando o que que vai acontecer daquilo dali, sabe? Então, nesse momento ali, eu tava temendo por ela. Outra coisa que acabou me chamando atenção foi que a Lila, ela tem certa razão na crítica que ela faz aos livros da Lenu. Porque o que ela diz é que, ó, eu tirando os pés do aquecedor, é que a Lenu, ela fica no meio do caminho, ela conta histórias, aí ela inventa, e pra Lila, ela acredita que se for pra contar, tem que ser contado tudo, sabe? Não só uma parte. E pra Lila, a Lenu fica ali no meio do caminho, sabe? Outra coisa que me chamou a atenção foi a Lenu fazendo uma reflexão aqui sobre os resenhistas do livro dela, que para ela é como se eles não tivessem lido os livros que estão na livraria, da forma que ela escreveu, mas como se eles tivessem lido livros fantasmas, cada um interpretando a sua forma, com os seus pré-julgamentos, e mesmo que eles tenham uma opinião positiva sobre o livro, é um livro fantasma porque tá carregado do pré-julgamento do que a pessoa quis ver no livro dela e não o que ela quis colocar, sabe?
O que é bem triste, na verdade, mas eu achei real, assim. Vou dar um exemplo aqui. Eu, quando li O Avesso da Pele, eu senti pra onde que o livro queria me apontar, mas eu enxerguei uma coisa totalmente diferente daquela situação, sabe? Então, eu entendo o que que ela. Provavelmente, se eu contasse a minha interpretação pro autor, ele ia ficar frustrado, como a Lenu fica nessas situações aqui. Outra coisa que eu marquei aqui foi uma que eu amei, é que na página 287, a Lenu dá um corte no Nino maravilhoso e realmente é muito muito reconfortante ver que ela não ama mais ele, sabe? Ele tenta se forçar, dizendo que eles deveriam voltar e tal, né? E ela só dá risada e fala, tipo, não, eu acho que eu dividi a cama com um fantasma, porque não era tu o homem que tava na minha cama. Porque realmente, depois do que ele fez, ela desencantou de uma forma como se ela conseguisse enxergar ele de verdade e fosse um monstro, não aquele cara lindo que ela era apaixonada, sabe? E que não só beleza ela admirava a inteligência dele também, né? Seguindo, a gente tem uma conversa da Lenu com o Antônio, onde ele tá falando que ele vai voltar pra Alemanha e que ele vai levar a mãe dele. Até para ele acompanhar de perto esse esgotamento mental que ela tem, porque provavelmente deve ser alguma coisa meio genética isso, só que precisou de um estralo para de um start, sabe, para começar. Por exemplo, para mãe dele foi esse relacionamento com o Sarratori que impactou ela, mas para ele, naquele momento que ele teve que servir já e teve que deixar a família, já impactou. Então, ele vai cuidar dela e vai levar ela para acompanhar de perto o que que vai acontecer, como uma prévia do que vai acontecer com ele. É meio triste de novo. Na verdade, eu acho que todo esse livro é meio triste, mas é muito bonito também. E todo esse tempo que eu tava lendo, eu tava pensando o que que o Solara ia fazer com a Lenu, porque eu imaginava mesmo que eles fossem fazer algo. Eu imaginei alguma coisa contra a integridade física dela, mas na verdade o que eles fazem é manipular a Carmen para processar ela, dizendo que no livro que ela lançou, ela expõe a família da Carmen, enfim. Mas por que que ela aceita isso? Porque o Solar ameaçam saber onde o irmão dela tá e prejudicar o Pasquale fisicamente. Então ela acaba processando mesmo a Lenu. Só que ela sempre tentou se aproximar muito, né? Então elas têm essa amizade e por isso ela acaba até se escondendo da Lenu, porque ela vê que ela não tem opções a não ser prejudicar a Lenu, mas ela não é um negócio que ela gosta, sabe? Um parêntese aqui. Eu até achei bem escrota essa ideia da Lenu de ficar incentivando que o Pasquale se entregue, porque é sabido que provavelmente ele vai morrer. E não que, nossa, como eu acho legal ele ser um comunista. Não. Mas também fascista ali. Os dois lados estão errados. Pra mim, os dois lados estão errados. E deveria ser. Enfim. Aí, pedir que ele se entregue pra morrer na mão da polícia também já acho maldade. Mas, enfim, eu acho que era isso que ia acontecer se ele se entregasse, sabe? Aí, na página 299, a gente descobre que o filho da Lenu tá se drogando. E ele tá com um braço cheio de furo, a Lila consegue ver. Ela acaba expulsando o Rino, o tio, que no caso é o irmão dela, né, o irmão da Lila da empresa, porque ela imagina que é ele quem apresentou isso pro sobrinho. Mas a gente não tem essa confirmação, provavelmente deve ter sido isso mesmo. E é a heroína, né? Então é bem complicado de sair, imagino eu. E por óbvio, ver o filho nessa situação acaba impactando bastante a Lila. Ela acaba deixando o Rino, que é o irmão dela, meio na mão, né? Então a esposa dele vai junto com a mãe tentar conversar com a Lila, pedir ajuda, mas ela sente que falta gratidão do lado deles, porque nisso de deixar ele se drogar e inclusive apresentar isso pros filhos, não que a Penúcia e a mãe dela usem, mas elas acompanharam isso de perto e não conversaram antes, sabe? Eu entendo a Lila ficar pistola com isso.
Mas, então, outra coisa que também tá incomodando a Lila é que o Afonso, apesar dele trabalhar muito bem na empresa dela, na Basic, ela, não só dela, né, dela e do Enzo, ele começa a ir trabalhar maquiado, vestido de mulher, e não é algo muito comum. E, além também tem os atrasos, ele some por dias. E por fim acaba acontecendo o que o próprio Afonso já tinha previsto, né? Ele é assassinado, mas a morte dele é terrível, terrível, terrível. Ele foi morto a pauladas e jogado no mar. Então, como ele já tinha esses sumiços, demora bastante para eles encontrarem o corpo dele, sabe? Então, a gente tem o funeral do Afonso e quem tá lá também são Solara. Eu imagino, inclusive, que quem tenha efetuado o assassinato seja o próprio Michele mesmo, sabe? E ele vai falar com a Lila, eles brigam e eu achava que ele nunca faria isso, mas ele dá um soco, um murro na cara dela, muito forte, que deixa ela machucada por dias e dias. E aqui eu já tava pensando que, pronto, qualquer coisa pode acontecer, sabe? Porque eu imaginava que ele tivesse essa limitação interna, mas ele não tem. Então, o que é que impede ele de bater ou tentar matar a Lenu ou até a Lila mesmo, sabe? Então, a Lenu ela publica outro livro com informações que a Lila passa para ela, na intenção de prejudicar o Solara, mas a própria editora já tinha alertado que isso não ia acontecer, mas parece que a Lila tinha essa ilusão que poderia dar certo, sabe? E quando isso não acontece, a Lenu diz que ela parece desencantada, como se só agora, nessa parte da vida adulta, ela pusesse fim na infância, sabe? E o que eu achei bem forte. E tá ali, sabe? Ela colocou todas as informações que ela tinha, mas assim, ela não conseguiu prejudicar eles. E por mais que a violência física seja algo natural no meio, é de uma. É quase íntimo, sabe? Então, querendo ou não, quem é que bate ali naquele contexto? Opa, minha anotação. É pai, é mãe, é irmão. A Lila apanhou de todos esses familiares no dentro do núcleo mais íntimo dela. O marido também bate nela. Agora, o Michele tomar essa liberdade é, é mais humilhante ainda, sabe? Então, ela fazendo isso, publicando esse livro, dando as informações para Lenu e não acontecendo nada, acaba quebrando ela mais ainda, sabe? Me chamou atenção também um trecho onde a Lenu tá observando as filhas, e, no caso, a filha dela e a filha da Lila, que ela diz que minha filha, que também era graciosa e inteligente ao lado de Tina, empalidecia, suas qualidades se apagavam e ela se ressentia. Então, não é só uma impressão, a própria Ima, ela se sente apagada do lado da Tina e isso faz com que ela se feche, sabe? E eu anotei aqui que é igual a relação das mães, porque por mais que a Lenu ela fique instigada a estudar mais, a se esforçar mais, ela sempre sente que ela tá atrás da Lila e isso acaba deixando ela paralisada por um tempo, sabe? Então a Lenu ela observa que a Ima ela precisa de mais confiança e talvez ela vá conseguir isso se ela tiver o pai por perto, mas o Nino não faz muita questão disso sozinho, então ela acaba indo atrás da Eleonora para saber notícias deles, pedir que ele visite a Ima, né? Mas a Eleonora fala que ele tá sumido há 6 meses e faz 6 meses que eles não vê os próprios filhos com a Eleonora. Então, ela até elogia a Lenu porque ela foi excelente em deixar ele, que ela admira por isso. Por fim, a gente tem o sumiço da Tina. Ela tava. O Nino finalmente vem visitar a Ima e ele acaba levando ela e a Tina para passear. E no momento que ele tá lá devolvendo as crianças e a Lila tá conversando bastante com o Nino, a Tina simplesmente some.
Aí agora que a Lenu já tá desencantada com o Nino, eu acho que torna mais fácil dela observar pontos fracos que ele tem mesmo, né? E um que ela destaca que é como ele age de forma infantil, porque em duas ocasiões só ele se fez vivo por telefone com umas frasezinhas genéricas sobre ele já ter entregado as crianças pro pai, então tava o Enzo e a Lila ali, e ele tinha entregue a Tina, então estava tudo fora das mãos dele, sabe, no momento que a Tina sumiu. Parece que ele é realmente uma criança que tá sempre na defensiva, tipo, olha, não fui eu que perdi a criança, eu já tinha devolvido. Ele é um adulto que serve só pra dar docinho, pra dar um carinho ali, mas não pra realmente cuidar, sabe? Nesse momento ali, os outros estão fazendo um mutirão, estão procurando realmente ativamente a Tina e ele não, ele só fica nessa defensiva por telefone, tipo, nossa, mas eu tinha devolvido já as crianças. Ah, mas isso não é culpa minha. E ele se repete nisso como se realmente fosse uma criança se defendendo. Então a gente tem a Lenu divagando ali de como a Tina pode ter sumido. E ela imagina que o Nino entrega a filha para Lila. E no momento que estão as duas ali, ela acaba pegando a Ima no colo para que o Nino veja e elogie ela, porque ela já tinha notado que a Ima era mais retraída, inclusive comentado isso com a Lenu. Então talvez ela tivesse tentado nivelar a criança aos olhos do pai e por isso não percebido que a filha dela ficou com ciúmes e talvez tenha fugido ou realmente descuidado e alguém ter pego ela, sabe? E na página 356 a gente tem a morte do Rino Tio. Ele foi encontrado pelo Stefano junto com o Rino, filho do Stefano, com a Lila. E é uma morte bem triste, assim. Ele tava num lugar meio que abandonado, sabe? Vivendo com outros drogados. Enfim, é uma morte bem pesada. E o Stefano fica repetindo pra ele: Olha, Genaro, esse aí é teu destino se tu seguir por esse caminho, sabe? E logo depois dessa morte, a gente tem outras duas mortes muito importantes, mas essa daqui não chegou a me impactar tanto. Foi os dois Solares, eles foram assassinados a tiros. E eu até anotei aqui que eu fiquei imaginando quem foi, se foi o Enzo, a Lila, porque eu também acho que quem pegou a Tina foi o Solara, mas principalmente o Michele, porque para quem já tinha tido a coragem de bater na Lila, pegar uma criança não é grande coisa. E ele diz que ele vai acabar com a vida dela, sabe? Então, realmente eu acredito que possa ter sido Michelle. E por fim, a última anotação que eu queria comentar com vocês é que depois da morte do Marcelo, a Elisa, irmã da Lenu, acaba ficando amedrontada, porque ela já tem filha, ela imagina que eles vão voltar para assassinar a esposa e filho do Marcelo. Então ela fica com medo e ela pede que a Lenu cuide dela. Ela dorme e fica sempre na volta da Lenu. Então é isso. Conversei com você sobre tudo isso daqui já. Faltam só esse finalzinho. Eu ainda tenho que fazer as marcações que eu comentei com vocês. Tem um outro livro que eu vi pelo Pós-Fácil que ele inspirou a escritora que a colocar a relação da Lenu com a Lila. Então, eu, na verdade, enfim, essa simbiose das duas. Mas eu queria pelo menos reassistir uma resenha para relembrar o que, que aquela história pode ter inspirado aqui. E aí eu acho que no próximo vlog a gente conversa sobre esse finalzinho, sabe? Eu ainda estou pensativa sobre esse livro. Eu realmente não sei que nota que eu vou dar, mas é isso, até depois. O Alexandre caiu. E pela primeira vez, Tem um pé de pitanga aqui. Meu pezinho morreu. Será que tem uma mudinha aqui? Um dia eu vou vir passar aqui pegar uma mudinha. Se você me fosse. Pegar. É, prontinho já.
E frutinha, na verdade. Isso é muito íngreme aqui. Linda. Deixa eu mostrar pra vocês como é que ela passa. Deve ter ficado ridículo, mas eu tirei o casaco e coloquei ele aqui. Esse bolso, na verdade, eu acho que ele é mais pra celular, chave, enfim. Aqui tá uma garrafinha d'água. Eu tô tomando fôlego pra poder tomar água, porque senão eu vou me afogar. Nem falei que eu fiz minhas unhas, né? Mas eu fiz ontem. E aqui nesse outro bolso fica a chave. E nesse na frente... Ai, meu Deus. Temos muitos papel higiênico. Porque o nariz fica escorrendo e eu não consigo escarrar pra jogar fora. Eu estou em êxtase. E de novo eu vim conversar com vocês aqui. Ai, vocês vão ficar ferro na água, porque eu tô preguiçosa. E eu não peguei o microfone, era isso que eu ia dizer. Mas, sério, eu tô muito feliz porque eu acho que eu tô conseguindo me acertar. É bizarro de como é uma saga, um negócio tão pequenininho. A bolha que dá no meu pé, ela não é nem desse tamanho, assim. Só que, ó, por óbvio, uma bolha no pé incomoda pra correr, né? Aí, o que que eu fiz da outra vez? Eu besuntei de vaselina, eu caí, assim, né? Nossa, agora piorou. É fácil mesmo. Eu besuntei de vaselina, eu amarrei bem tênis, mas mesmo assim, pegou, né? Aí, tem um negócio que o Murakami fala, ainda que eu falo quando eu falo sobre corrida, que é como a nossa corrida na rua, a gente tá sempre pensando no que fazer pra próxima, sabe? E assim que eu terminei, eu não fiquei chateada por ter me dado a bolha. Eu pensei, já era, imagina, não, já era previsto assim. Ei, Charlotte, para de comer roupinha. Eu já ia colocar uma roupinha. Já era previsto e tá tudo bem. A próxima vez, o que eu posso fazer diferente, sabe? É muito combativo, assim. O que eu vou melhorar? E daí, dessa vez, além de eu besuntar de... Ah! Além de eu besuntar de vaselina no meu pé e amarrar o tênis mais forte ainda, bem apertado, bem justinho mesmo, tipo, não dava nem pra articular direito. Eu deixei só um pouquinho mais. Eu apertei tanto que depois eu tive que soltar. Porque aqui ele tava pegando. E aqui eu não queria que pegasse. Porque minha bolha é nessa região, né? Mas tá. Eu também coloquei um negocinho desse. Como é que é o nome? Micropólio? Acho que é isso. Aí, o danado rasgou. Agora eu tô olhando aqui. A minha bolha, ela se eu tivesse feito mais de 1 quilômetro, ela teria pego, porque ele rasgou e ele subiu, então ela ficou bem protegida. Então, serviu para propósito, que foi eu correr o tempo todo sem isso aqui me incomodar. Ai, cara, isso é muito bom. E eu acho engraçado porque é só no pé. Aí eu fico pensando, será que tem gente abençoada que não tem em nenhum dos pés esse problema? Porque no meu outro ele fica vermelho, eu passo vaselina e eu acho que tá tudo bem, sabe? Ele ficar vermelho, mas não chega da bolha. Eu fico pensando, será que tem alguém que não tem esse problema? Mas, cara, é muito massa. Consegui. Olha, quer dizer, eu não vou mostrar meu pé. Mas ele mal ficou vermelho. Enfim. Eu achei que eu ia compartilhar um aprendizado de tipo, ai, agora eu cheguei no ponto ideal do, do preparo pra corrida. Mas não é bem o caso.
Notem que eu estou um tanto extasiada ainda porque recém-voltei. Eu saí nem vermelho no meu rosto e eu estou começando a pegar frio. Então eu vou pro banho. Mas não foi o caso. Eu acho que eu vou ter que fazer mais. Não sei se dá uma volta no pé. Mas eu vou passar mais camadas, vou fazer maior esse negócio com a fita. E quem sabe na próxima dê certo. Fique melhor ainda. Quer dizer, deu certo, mas que fique melhor. Eu estou começando a pensar que agora eu posso sonhar em baixar meu tempo. Porque eu consegui fazer os 5 abaixo de 7. Eu caminhei só em faixa de pedestre, né? Quando eu precisava esperar pra atravessar. O que mais que eu posso compartilhar com vocês? Eu fiz a parada também, eu fiz. Ai, isso que é massa. A corrida na esteira só vai, sabe? Não tem muito o que ficar pensando. Aqui não, aqui eu monto trajetos e tal. Por exemplo, pra mim, na minha cabeça, de tipo, o prêmio é chegar em casa de volta. Ah, eu vou mostrar pra vocês. Olha a situação que tá a roupinha dessa cachorra. Mostra ali. É tudo babada, né, Charlotte? Olha a situação dessa roupinha. Enfim. ah, Quando a gente vai correr na rua, é diferente porque você tá montando trajetos. Aí na minha cabeça de que voltar pra casa é recompensa, é incabível que eu faça 3 km na ida e 2 na volta. Eu acho que meu corpo não consegue, mas eu ajudaria. Mas assim, é um negócio que eu quero me forçar a testar um dia. Eu achei que ia ser hoje, mas não foi, porque eu realmente, apesar de eu não estar respirando errado, assim, eu tava ofegante, tava queimando a minha garganta, o que tá tudo bem, e daí eu tentava me forçar a respirar só pelo nariz. Aí, tá. Pode parar de me beijar? Obrigada, senhora. Aí, então, eu fiz o primeiro quilômetro por um trecho e eu pensei, e se ao invés de eu pegar e concluir o segundo num trecho que, ainda assim, indo pra aquela praça que eu falo pra vocês, não é de latir, que é uma lomba. Uma lomba não é absurdo de alto, assim, de carro tu mal percebe, mas vai correr lá pra tu ver. Enfim. Aí, agora eu vi o cachorrinho que ela tava querendo avançar. Aí eu pensei, e se eu fosse pra uma outra lateral? Aí eu fui na outra lateral. Só que, aí um novo aprendizado. Chega, Charlotte, deixa o cachorro. Era de, eu acho que é ladrilho que fala, aquelas pedrinhas. Eu posso estar falando uma grande besteira aqui. Eu não sei se é portuguesa. Com licença, minha filha. Eu não sei se é portuguesa, mas é umas pedras que se eu achar, eu vou colocar aqui. Ah, verdade, tem que ir por isso. Continuando. Então, foi uma péssima ideia, porque a cada passo que eu dava, eu fui bem devagarzinho, é bom pra desacelerar, né? Eu tava pensando, vou cair, eu vou cair, eu vou cair, e se eu cair aqui, umas pedras pontudas vão me arrebentar. Mas tá, não caí. Gostei do trecho, porque daí eu concluí os dois bem no início da praça. Aí eu subi, fiquei caminhando um tempinho lá, mal sentei, só sentei um pouco pra gravar e já voltei. Como é briguento. Daí eu fiz o retorno, o mesmo trecho de sempre, normal. Então, eu acho que isso é um lado positivo. O caminho de volta já é que aí falta também alguma coisa, sabe? Porque o que eu posso mudar? Me agonia a ideia de que se eu quiser fazer mais do que 5, eu vou ter que ir pro mesmo. Ah, Charlotte, tira essa bundinha da câmera. Me agonia a ideia de que se eu quiser fazer mais do que 5, eu vou ter que passar pelo mesmo trecho. É um absurdo. Até vejo gente que faz isso algumas vezes. Tem um X nessa rua que eu vou. E daí, às vezes, tu vê a mesma pessoa passando 3 vezes, eu fico, caramba, que motivação, porque a pessoa tá fazendo no mínimo 15. Indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo. Mas, então,
É que se eu for pra lá, é lomba, além de ser muito carro. E se eu for pra lá, adivinhe, é lomba também. É uma ladeira, é uma ladeira. Mas enfim, falei bastante. A Charlotte segue querendo avançar e eu preciso tomar um banho porque eu tô com frio. Oi, gente. Voltei aqui só para dar tchau para vocês. Eu terminei de fazer as anotações aqui sobre esse último trecho de A História da Menina Perdida. E então no próximo vlog eu finalizo com vocês essa leitura e talvez eu pelo menos abra minha próxima leitura. Eu tô pensando em. Ai, eu queria não me prolongar, mas eu vou me prolongar só um pouquinho. Eu estou atrasada com a minha meta de eu quero ler 30 livros esse ano. E para isso eu deveria estar lendo o 14. E esse aqui é o 11 ou 12. Então, como eu estou um pouco atrasada, eu estava pensando em pegar uns mais curtinhos para chegar logo nesse número, porque eu estou louca de vontade de ler o Conde de Monte Cristo, que é um toletão desse tamanho. Mas então é isso. Até o próximo vlog. Beijinho.